Boa tarde, meu nome é Tereza. Eu sou aluna da UFMA do curso de Letras com habilitação em inglês. E eu não faço grupo de pesquisa, mas sou professora de inglês no Centro Educacional para ensino fundamental 1 e 2. E o primeiro livro que eu gostaria de falar é Especificidades no Ensino de PLE. Foi o livro que eu achei mais interessante porque, primeiro, ele faz a diferenciação do que é L1, LM, L2, PLE. Primeiro ele faz essa diferenciação bem didaticamente, depois ele vai explicar como cada uma, já que elas são diferentes, como cada uma vai ter que ser explicada, vai ter que ser ensinada. E esse foi o mais interessante que eu achei, justamente por isso, por esses aspectos, porque eu pensava antes, como que eu ensinaria a minha língua para um gringo, já que eu estou me formando para fazer ao contrário. Aí eu pensava que deveria ser do mesmo jeito que a gente aprendeu a nossa língua, mas só que para um gringo e a gente ia ter que falar em inglês. Eu achava que era só essa a diferença. Mas o livro trata justamente disso, fala que eu estava totalmente enganada. E primeiro as terminologias. L1 ou LM são a primeira língua ou língua materna e é a língua que a pessoa vai se identificar. A L2 é a segunda língua. A pessoa tem que ter a língua materna para ter a segunda língua, que ela vai estar em determinados lugares. A LE, língua estrangeira, vai ser uma língua desconhecida, só que a pessoa tem vontade de aprender ela. E no texto cito o exemplo de uma professora que ela tentou usar a mesma metodologia nas aulas de português dela, do oitavo ano, sexto, sétimo, oitavo ano, numa turma que ia aprender português, só que eles falavam outra língua. E ela começou a falar sobre verbo, complemento, e todo mundo tinha dificuldade, não só os alunos, todo mundo tinha dificuldade. E ela achou isso cansativo, ela se viu desmotivada, a aula dela era totalmente produtiva porque ninguém estava conseguindo aproveitar aquela aula, ninguém estava conseguindo entender. E ela entrou em desespero, ela viu que ela não sabia que já estava dando aula daquilo, ela não sabia como ter uma metodologia, ter uma didática, abordar aquilo. Os colegas dela da faculdade também não sabiam como, os professores da própria faculdade também não sabiam como, então ela entrou em desespero. Qual que seriam essas diferenças? Primeiro que ensinar o PLE precisa de mais tempo, porque você vai estar lidando com uma pessoa que vai falar outra língua. É diferente da gente ensinar a língua materna, porque você pode só explicar uma coisa e a pessoa já vai captar as terminologias das palavras, mas é diferente quando a gente está lidando de outra língua, como PLE. A gente precisa de mais tempo. E é diferente que os alunos não vivenciam essa língua. E outra coisa, no ensino de língua materna a gente busca sempre ensinar as regras, as normas para a pessoa saber falar do jeito certo, do jeito correto, do jeito padrão. Mas no ensino de PLE, o ensino tem que ser voltado para o uso. É isso que esse texto foca muito, bastante. A gente tem que buscar o uso da língua, não só as normas padrões. E o texto mais tarde vai dizer que existem duas concepções, de ensinar regras gramaticais e de aprender a utilizar, porque a gente não vai estar lidando só com regras, palavras que a gente tem que memorizar, a gente vai estar lidando com uma cultura, a gente vai estar lidando com uma aquisição da pessoa para ela viver com isso e não é só memorizar regras que isso faz aprender uma língua. Que as línguas são diferentes, a gente tem que aprender a ensinar de um novo jeito de cada uma delas. E a formação do professor tem que ser diferente. E só existem 3 cursos, segundo o texto, de formação de professor em português e língua estrangeira. E isso é muito escasso, isso traz uma necessidade de ter essa matéria, tanto o curso quanto a matéria, quanto a implementação de leis para que se tenha mais o curso, a matéria também, o currículo escolar ser totalmente mudado,
porque é uma necessidade, já que o Brasil está se desenvolvendo. O Brasil, ele não é uma potência, mas ele é muito rico em cultura, ele é muito conhecido. As nossas vias políticas, elas não são das mais fortes, mas são uma das mais conhecidas. E por que não o português se desenvolver dentro do Brasil, junto com o próprio Brasil, se ele desenvolve tanto aqui dentro quanto lá fora? Por que não o português também? E com as políticas públicas, com mais cursos, com mais matérias, a gente conseguiria muito mais facilmente desenvolver o PLE dentro do Brasil. Inclusive, na UEMA não tem uma matéria desse tipo, tem falando um pouco em introdução ao ensino de língua portuguesa, mas não tem uma matéria, perguntei, não tem. O segundo livro que eu quero falar é o ensino de português, língua estrangeira no Brasil. E esse texto é muito importante porque ele mostra toda a história por trás dessa necessidade que a gente tem, que eu falei ainda agora, de passar o PLE aqui dentro do Brasil. E por que teve essa necessidade? De onde é que ela surgiu? Ela não surgiu do nada. Aí o texto vai trazer, vai nos ensinar pra gente entender tudo e muito mais. Aí primeiro teve uma explosão do ensino do inglês aqui no Brasil. Mas por que isso? Porque o Brasil estava se desenvolvendo muito lá fora, na época dos BRICS e tal. As pessoas estavam visualizando bastante o Brasil e muitas pessoas de fora, muitos gringos vieram aqui para motivos diferentes, mas vieram aprender o português aqui do Brasil. Também um pouco do que eu disse sobre o texto anterior, que o Brasil ele se desenvolveu bastante e a gente podia repensar o ensino de línguas estrangeiras. E por que não esse português, o nosso português, não devia ser tratado como uma língua estrangeira aqui dentro, sabe? E outra coisa que facilitou foi as tecnologias. A gente pode falar com uma pessoa que está em outra parte do mundo. E por que ela não poderia falar com a gente aqui em português, todo mundo na mesma língua? Isso facilitou também porque tem mais aplicativos ensinando línguas gratuitos, isso motiva muitas pessoas. A gente voltando mais um pouco, o contexto começa desde que os portugueses chegaram no Brasil, porque eles chegaram aqui e a gente não falava português, então o português chegou como uma língua estrangeira. Aqui não tinha português, ela chegou como uma língua estrangeira e começou a ser ensinada aqui como língua estrangeira. A gente poderia estar dando continuidade a isso. E depois ela passou a não ser mais língua estrangeira porque ela estava sendo ensinada aqui dos povos nativos e a língua nativa passou a ser proibida pelo Marquês de Pombal quando ele deixou o português como língua única no Brasil. Uma coisa muito interessante que eu achei desse livro foram as terminologias que ele usa: PLE, PLH, PLE, que é português língua estrangeira, PLH, que é português língua de herança, PLA, acolhimento, que é o português como língua de acolhimento, PFOL, que é português como língua para falantes de outras línguas, PLNM, que é português, língua não materna, e PL2, que é português como segunda língua, que a gente já sabe. O primeiro livro que eu gostaria de falar é O Revel na Escola, português como língua adicional no Brasil, perfis e contextos implicados. E esse texto aborda algumas terminologias que a gente já viu, outras que a gente tá meio diferente. Por exemplo, PLA, a gente já sabe, português língua estrangeira. PSL, agora não, P2, português segunda língua. PFOL, português para falantes de outras línguas. PLN, português língua não materna. PLA, português como língua adicional. PLAC, português como língua de acolhimento. E PLH, português como língua de herança. O texto também fala um pouco das diferenças entre o PL2, que é português segunda língua, quer dizer, e português língua estrangeira, que primeiro PL2 a gente precisa ter uma língua materna, nos dois na verdade, tanto língua estrangeira quanto segunda língua, a gente precisa ter a nossa língua materna. Só que a diferença entre a segunda língua é que a gente vai usar ela em mais âmbitos, menos do que na língua materna, mas a gente vai usar em mais âmbitos no nosso cotidiano, dependendo da pessoa. Mas do língua estrangeira,
A gente tem que ter a língua materna, isso é óbvio, só que ela vai ser incluída no contexto mais escolar, de salas de aula, porque ela vai buscar essa língua estrangeira partindo da pessoa. Então, ela vai ter o contexto dentro de onde ela está estudando e não necessariamente seus contextos sociais, que nem na segunda língua. E o quarto texto, interferências linguísticas na interlíngua em alunos hispanofalantes de português como língua estrangeira. Então, esse texto fala de interferências linguísticas nos níveis sintático, semântico e ortográfico de alunos do português, principalmente aqueles que falam espanhol. E primeiro que eles comparam essas duas línguas, são línguas parecidas, e eles ficam comparando, então eles têm muitos erros, tanto ortográfico quanto semântico e tal, na aquisição da língua portuguesa, no caso, como língua estrangeira. Aí um exemplo é que pra gente, por mais a fica pela, a gente não fala eu passei por a padaria, eu passei pela padaria. Mas no espanhol são duas palavras diferentes, só que elas não se juntam no final, elas ficam mesmo as duas palavras. E quando eles vão escrever isso, eles continuam escrevendo por a, eles não fazem a junção de pela, repetindo o que está no espanhol. Por comparar sempre as duas línguas, porque elas são línguas bem parecidas.